Dia, graça e paz, igreja, a bênção e na unção do Senhor, amém? Estão animados? Hoje é o dia que o Senhor fez, amém? Nós possamos, hoje é dia de batismo, já foi dia de apresentação, nós possamos estar ávidos, né, por aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer, amém? Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco. Gostaria que os irmãos abrissem Atos dos Apóstolos 10, nós vamos ler do 1 até o 22. Nós vamos falar do capítulo todo, mas vamos ler no início do 1 ao 22. Atos 10, do 1 ao 22. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Repita comigo, orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é o senhor? O anjo respondeu, as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta de memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo se falou, ele se foi. Cornélio chamou os 2 dos seus servos, um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, mas ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia da terra, preso pelas 4 pontas e contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-te Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Repita comigo, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no que significava a visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, nós viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Diga, justo e temente a Deus. Ele é respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Amém? Vamos orar. Pai, nós bendizemos a Ti, glorificamos o Teu santo nome. Sabemos, Senhor, que Tu és Deus, és santo, Senhor e mestre. E Tu quer mostrar, Senhor, o que Tu tens para cada um de nós. Sabemos também que nós vivemos num momento de transição no nosso país. E Tu que és santo, és Deus, vai falar no nosso coração, de acordo com a unção da Tua palavra e a unção do Teu Santo Espírito. Que não seja aqui dita palavras ou impressões de homens, mas que seja aqui dita, Pai, aquilo que Tu queres e que Tu tem para o Teu povo, o povo de Deus, ó Pai. O povo de Deus quer receber, o povo de Deus quer ser abençoado, Senhor. E no Teu nome, fala conosco. Nós seremos delicados e seremos, Senhor, ciosos em dedicar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Portanto, Senhor, fala, que os Teus servos Te escutam, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós gostaríamos de falar sobre 4 golpes
Nosso tema seria esse: 4 golpes contra o preconceito e a parcialidade. Nós gostaríamos de falar de preconceito, de parcialidade. E nós vemos aqui, para a gente contextualizar, né, o que é um preconceito. Preconceito é um conceito antecipado, é uma opinião formada sem reflexão. Isso está no dicionário. É uma discriminação racial. O que é uma parcialidade? É uma paixão partidária, é uma tendência em favorecer apenas uma parte. E o que é também discriminação? É um discernimento, é uma separação, é uma distinção. E todas essas palavras estão muito em voga, né, atualmente. O que é uma diversidade? É uma variedade, é uma diferença. Então a gente vê aqui 2 pessoas. Começamos a ler falando sobre Cornélio. E nessa ocasião, nós estamos aqui na época de aproximadamente 62 anos depois de Cristo. E nós vemos Cornélio numa situação muito interessante. Até para a gente poder contextualizar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso país, as coisas que estão acontecendo. Cornélio era um centurião romano. Portanto, são 2 pessoas diferentes em que ele comandava 100 pessoas num exército, em que ele ficava numa cidade, numa região da Judéia, uma cidade importante, né? Você viu que ele estava ali em Cesareia, era uma cidade portuária, uma cidade importante, em que ele estava sediado ali. Portanto, o que significava isso, esse pessoal lá na Palestina, né? O que significava isso? Significava que esse povo, né, que é o povo judeu, estava sendo dominado pelo Império Romano, e o Império Romano estava ali, e essa pessoa, Cornélio, significava aquele que comandava aquele exército naquele local. Imagina um homem que comandava um exército naquele local, ou dito como algoz do povo judeu, estava ali numa cidade, e a cidade que ele estava, a cidade de Cesareia, aproximadamente 51 quilômetros de onde estava Pedro. Pedro, como todos sabem, um discípulo do Senhor, uma pessoa que conviveu com Jesus, um pescador pobre. Portanto, Cornélio, um homem poderoso, um homem rico, né? Um homem que comandava um exército, um homem que era o algoz de todo o povo judeu, vai lá e começa a orar. E nessa oração acontecem coisas que a gente olha e diz, como que pode, né? Uma cidade, um homem romano e um judeu, a 51 quilômetros de distância, eles oram e Deus começa a falar quase que a mesma coisa para poder encaixar uma coisa na outra. Imagine vocês se Pedro, nesse momento, então nós queremos falar um pouquinho sobre preconceito, parcialidade, diversidade, mas também nós queremos falar sobre conversão. Por quê? Porque Cornélio estava se convertendo, né, de ser romano para ser cristão, mas ao mesmo tempo Pedro, por tudo aquilo que estava acontecendo, tinha que converter o seu coração de alguma coisa que ele tinha de tradição dentro dele. Então olha como que é interessante, se a gente não entender o que Deus quer falar, por isso que nós queremos falar sobre 4 golpes, que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, podemos desferir. Golpe é aquilo que nós vamos dar para poder o quê? Para não poder deixar que o preconceito domine a nossa vida. Que a parcialidade domine a nossa vida. Nós somos cristãos. E a gente tem visto acontecer coisas nesse país, que a gente olha, Senhor, aonde nós vamos chegar? Amém? Então nós estamos aproximadamente 56% a 58% das pessoas pensando de um jeito, e os outros 44% pensando de outro. E nós estamos vivendo num país que tem que ter um único rumo, uma única direção. Então o que a gente tem que falar para o povo de Deus? O povo de Deus, nós temos que dar golpes contra o partidarismo, nós temos que dar golpes contra o preconceito, nós temos que dar golpes contra aquela coisa da parcialidade, porque senão nós vamos estar no mesmo caminho. Por isso que nós queremos falar sobre isso. Então o que ajudaria a nossa vida? Imagine que naquela época, um judeu não podia sequer conversar com um gentil. Imagine entrar na casa de um gentil. Ele não podia conversar, não estamos falando aqui. Imagina Pedro recebendo tudo isso, como ele teve que se debater com ele, com a religião, com a religiosidade, com aquilo que às vezes nos prende. E ele teve, e é muito interessante, né, como a gente vê. Então, qual que seria o primeiro golpe? Nós vamos dar 4 golpes no preconceito e na parcialidade.
Repita comigo: hoje nós vamos desferir 4 golpes contra o preconceito e a parcialidade. Amém? Primeiro golpe: ore e alimente constantemente o espírito, que a carne se submeterá. Amém? Repetindo: ore e alimente constantemente o espírito, que a carne se submeterá. Então, quando você ora, as coisas começam a acontecer. Você vê aqui Cornélio orando a 51 quilômetros, não estava na mesma cidade, não conhecia Pedro. Você vê aqui 10:2 e diz: e ele, a toda a sua família eram religiosos. Religioso era aquele que pelo menos orava, era tementes a Deus, porque não existia ainda uma religião implantada. Ali é o começo da igreja primitiva. Ele dava muitas esmolas ao povo e ele orava continuamente a Deus. Essa oração de Cornélio, não interessa que ele era o centurião, não interessa que ele era o algoz do povo judeu, mas o que interessa é que ele orava continuamente. Quando você ora continuamente, Deus vai falar ao teu coração, não a tua impressão, não o que você quer, não o que você deseja, mas aquilo que Deus quer e que Deus deseja e que Deus vai determinar. Amém? Então não interessa se o partido dele era o partido romano, e o outro partido, vamos para a gente falar de partido, não entrar no detalhe aqui, era o partido judeu. Amém? Ele diz: olha, eu vou começar a orar. E ele começa a orar. De repente vem um anjo e diz: olha, você quer saber mais sobre isso que você está orando? Tem um homem que está na casa de um tal Simão, curtidor. Imagine, Pedro já tinha sido dilacerado, porque ele estava na casa de alguém, sendo hospedado, e naquela época o judeu não podia ter contato com sangue, não podia ter contato com mortos, de um curtidor, a 50 quilômetros dali. Quem ia saber que isso estava acontecendo? Pedro já abriu mão de muita coisa do judaísmo, muita coisa daquela coisa enraizada, meu irmão, e você vai ver que a gente tem isso na nossa vida, amém? Essas raízes, a oração pode quebrar, a oração pode... Então, se você tem alguém que você está muito sentido, né? Ou da tua família, ou do WhatsApp, né? Por causa desses tempos que se passaram, comece a orar pela vida dele, amém? E com certeza o Espírito vai tocar de tal maneira e vai começar a orar pela vida dele. Então a oração é o primeiro golpe que você pode dar contra isso. Essa prioridade mesmo de você realmente ter essa constância vai valer para o teu trabalho, porque você vai ter problemas no teu trabalho de partidarismo, você vai ter problemas no teu trabalho de preconceito, vale para a tua família, você vai ter problemas de partidarismo na tua família, alguém quer um partido de qualquer circunstância, outro quer outro, você vai ter esse problema na sua congregação, você vai ter esse problema nas suas amizades. Quantos amigos foram desfeitos, se você olhar no WhatsApp, nas coisas, pelo problema do partidarismo, do preconceito. Você preconcebeu alguma coisa em que você já julgou aquela pessoa e você diz: é assim. E Deus ainda não falou com você, e você continua achando que é assim. Amém? Então que Deus possa verdadeiramente tocar no teu coração. E se ficou alguma coisa, lembre que Cornélio e Pedro faz a mesma coisa, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, eles aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço, no 9. E ele tendo fome, ele queria comer, né? Ele queria, mas o Espírito levou a orar, e ele vai e ora, e de repente ele viu as coisas de um jeito diferente. Ele olha e fala: Senhor, ele tenta ir contra, porque ele fala: eu estou vendo coisa que não seria de Deus, e Deus confirma, e ele vai. Por quê? Porque ele estava orando. Então, orar continuamente faz a diferença. Dê um golpe contra o preconceito e a parcialidade. Diga: Senhor, eu creio no meu coração que todo preconceito, toda parcialidade, toda divergência pode e vai ser encaminhada segundo o Senhor quer, porque eu vou orar continuamente para que o Senhor aplane a minha vontade e que o Espírito domine sobre a carne, em nome de Jesus, amém? Então, se você quer isso, meu irmão, continue
Golpe número 2, estarmos muito atentos à visão que vem de Deus, independente da nossa tradição ou da nossa cultura. Gente, isso aqui é muito importante. Às vezes, o que é cultura? Diz para o sujeito é culto. Não, o sujeito veio, viu várias coisas, foi aculturado naquilo que ele tem, e ele olha aquilo e acha que aquilo é perfeito. Ou ele foi acostumado, o papai ensinou, a mamãe ensinou. Nem tudo que o papai e a mamãe ensinou é correto. Nem tudo que o papai e a mamãe ensinou está alinhado com as coisas de Deus. Nem tudo que o papai e a mamãe ensinou está no coração de Deus. Então, eu tenho que estar muito atento à visão que vem depois da oração, porque independe da minha tradição, ou independe da minha cultura, Deus vai fazer, amém? Imagine se Cornélio ficasse focado na cultura dele, porque eles dominavam. Imagine que eles estavam com tanto problema naquele local, que eles enviam esse centurião numa região diferente, eles estavam longe de Roma, é uma região da Palestina, é ali no Mediterrâneo, né? É uma região portuária, porque era uma região importante, chegava navio, saía navio, então ele estava ali numa região portuária, como se fosse Santos, como se fosse Rio de Janeiro, uma cidade que tem porto e que as coisas se comunicam. E ele estava ali, imagine se ele ficasse pensando na cultura romana. Se ele iria pensar em chamar um judeu a 50 quilômetros e dizer, puxa vida, eu tenho alguém que vai me ajudar. Eu tenho alguém que vai me falar de Jesus, eu tenho alguém que vai completar a minha vida, eu tenho alguém que vai discernir o que é que verdadeiramente Deus quer para mim. Não, ele orou, não teve dúvida, Deus falou, ele foi lá e imediatamente colocou e tomou a voz e falou, eu vou à frente. E Pedro, a mesma coisa quando ele viu o céu se abriu, algo semelhante ao grande lençol descia, ele estava preso pelas 4 pontas, e ele vem uma espécie de quadrúpede, bem como os répteis da terra, aves do céu, então uma voz lhe disse, levanta Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, eu jamais comi alguma coisa impura, porque era proibido ao judeu comer, por exemplo, algumas carnes impuras, como carne de porco, como um peixe que tinha couro, etc, etc, etc. Mas ele disse, olha Pedro, aquilo ali é como se fossem as pessoas. Eu quero dizer que você vai levantar, deixar tudo ali misturado, levanta e come. E ele regozija e fala, não, eu não quero. Ele fala, é para fazer, o Senhor fala pela segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Amém? Então nós ficamos na nossa imagem, naquilo que a gente acha e começa a chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Amém? As pessoas nos aceitaram, Jesus nos aceitou como nós somos, e nós começamos a chamar impuro pessoas que pensam diferente com a gente, nós começamos a chamar de impuro pessoas que têm uma religião diferente, pessoas que têm um partido diferente, nós chamamos de impuro. Que nós possamos tocar isso no nosso coração para dizer, Senhor, que isso faça diferença na minha vida. Eu tenho Deus como juiz de todas as coisas. Imagine vocês se pensasse assim em relação a Paulo. Nós não estaremos aqui hoje. Amém? Porque Paulo, nesse mesmo ato, se você pegar Atos 7, Paulo acompanha, ele vê o apedrejamento de Estevão. Portanto, ele era alguém que perseguia a igreja, porque ele achava, dentro dele, é o achismo, que era certo. Na cultura dele, ele era alguém que tinha que cobrar. Realmente, ele era o algoz das pessoas, ele acreditava nisso. Então, quando ele descobre Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Você vai ver do 7 para o 9, ele vira outra coisa. Capítulo 9, ele já está convertido, ele olha, ele fica cego, Deus mostra para ele, por quê? Porque ele se abriu mão da cultura, ele abriu mão daquilo que ele foi treinado, ele abriu mão das suas tradições. Então, meu caro, se você quer realmente limpar da tua vida o preconceito, limpar da tua vida o partidarismo, abra mão da sua cultura e do seu tradicionalismo, não leva a nada, amém? As coisas de Deus é que levam. Por quê? Porque tem coisas diferentes que Deus quer falar todo dia para você e para mim. Então ele olha e diz, puxa vida, então eu não posso mesmo ficar em cima. Ele fala, eu ainda quero, então como cumprir? Que Jesus disse na grande comissão lá em Mateus, ide a todo mundo, pregai o evangelho a todos. Todos são todos. Todos não é quem eu gosto. Todos não é quem é do meu partido. Todos não é quem é da minha religião. Todos não é quem é aquela pessoa que me afaga. Todos são todos. Amém?
Se são todos, eu tenho que ir pregar o evangelho e insistir a toda a criatura. E ele entendeu isso. Se a gente não entender, nós vamos ficar na nossa cultura, não é isso? Nós vamos continuar nas nossas tradições. Nós vamos continuar naquilo que a gente acha. Então, durante essas eleições, coloquei muito diante de Deus, Senhor, porque eu achava uma coisa. E acabei achando outra. Porque Deus fala ao nosso coração, amém? Então pode ser assim com você, pode ser assim com a sua família, pode ser assim no dia a dia, pode ser assim no seu trabalho. Cuidado, porque nem tudo, a maioria das coisas que nós achamos não está correta. Por quê? Porque nós estamos na coisa da catástrofe. Acabou ontem a eleição. Tem gente ainda passando coisa ruim no WhatsApp. Já acabou, gente. Já foi. Estamos numa nova fase, novo período. Não vamos ficar na nossa cultura do nós contra eles, na cultura do meu e do seu. Não, somos nós, a todos. Vamos junto fazer um país diferente. Vamos junto construir uma história diferente. E quando ele viu aqui essa oportunidade, ele disse, olha que oportunidade. Eu vou pisar, Cornélio, na minha tradição, Cornélio disse. E Pedro não queria, aqui, gente, foi a conversão de Pedro. Eu classifico assim, conversão não ao Senhor, mas foi a conversão de um golpe no preconceito que Pedro tinha. E no preconceito que Cornélio tinha. Mas muito mais Pedro, porque ele ainda diz, mas como que eu vou? Eu não posso, não pode um judeu entrar. Como que eu posso ir, Senhor? O que é imundo, é imundo. Ele disse, olha, o que Deus purificou, amém? Então nós temos que ter essa consciência. Então se o primeiro ponto é orar constantemente, o segundo ponto é estar muito atento na visão que Deus nos dá, independente da nossa tradição ou da nossa cultura. Ele quis ir para trás, mas Simão, os homens estão te procurando. Simão, é para abrir mão do que você pensa. Simão, Pedro, é para abrir mão da tua cultura. E está dizendo a cada um de nós, Elcio, abra a mão da tua cultura. Abra a mão da tua tradição, amém? Isso é em relação ao teu dinheiro, em relação às suas coisas, em relação à sua casa, em relação ao seu trabalho. É impressionante quando você se abre e diz, abra a mão, não é o que você acha, é o que eu acho. Você não quer fazer? Vai fazer. Às vezes você não está com vontade, né? Às vezes você não está com vontade. Um dia desses, eu estava sem vontade de participar de uma reunião. Sem vontade, não é reunião de trabalho não. E aí, me convidaram, vem. Eu falei, puxa, Senhor, o que eu vou fazer lá? Oro, né? Graças a Deus consigo colocar a cada manhã. E veio claro para mim, você não ora todo dia para você ser uma ponte sobre as águas, você não ora para você ser um abrigo no deserto, você não ora para ser um farol que ilumina a noite, você não ora para ser uma flecha que acerta o alvo, você ora para tudo isso, você não está querendo ir lá, mas eu quero que você vá, vai, porque lá você vai ser bênção, você vai falar alguma coisa que de repente vai ter algum Cornélio, de repente vai ter algum Pedro, vai ter alguém que distorce das coisas, e você vai poder ser o quê? Sal, amém? Você vai, contrariadinho, mas vai. E ver que Deus faz coisas que você fala, Senhor, eu não posso ficar comigo em cima da minha cultura, eu não posso ficar em cima das minhas coisas, em cima da minha tradição, porque a minha tradição me engana. Diga o que eu penso, me engana. Mas o Senhor, através do seu Espírito, aplana a minha vontade, amém? Aplana a minha vontade, amém? Ou eu entendo isso, ou eu fico assim, poxa, que nem aquela hieninha, ó vida, ó céus, será que vai, será que não vai? Não, o Senhor é aquele que faz e aquele que fala, amém? Golpe número 3, nós já demos 2 golpes, golpe número 3, estamos chegando ao final. Não hesite em seguir os sinais que Deus vai nos sustentar, amém? Não hesite em seguir os sinais, porque só Deus vai nos sustentar. Às vezes a gente olha o sinal, e você via que esse homem, eles olhavam aquilo, mas Senhor, o que será, o que está acontecendo? Você vê que no 19 e 20 diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se, desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E Pedro desceu e disse aos homens, puxa, com muito contragosto, ele disse, olha, eu estou aqui, vocês estão me procurando, por que motivo vocês vieram? E os homens responderam, e contaram a história de Cornélio, ele é um homem justo, ele é um homem temente. E ele disse, puxa, eu vou ter que
eu vou ter que abrir mão daquilo que eu acho, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu penso. Então, Deus é aquele Deus que nos mostra, né? Deus é aquele Deus que nos coloca à frente das coisas, e a gente diz, se eu hesitar seguir os passos, eu vou ter problema, amém? E às vezes a gente hesita, a gente quer voltar e não quer seguir, a gente quer voltar e não quer seguir, mas Deus está dizendo para cada um de nós, nós devemos fazer o que é impossível para nós, é possível para Deus, amém? Diga após mim, eu devo seguir, não hesitar em acompanhar os sinais, porque o que é impossível para nós, é bem possível para Deus, amém? E Deus é o Deus que convence as pessoas, Deus é o Deus que fala no coração do outro, Deus é o Deus que aquebranta o coração. Quando Ele olha para você e vê a sua atitude, Ele diz, esse é o meu filho amado, amém? Esse é meu filho amado. Ele olha e vê tuas atitudes, ele constrange o coração do outro. Por quê? Porque o outro vê que você está falando de coração, o outro vê que você não está falando com ódio, o outro vê que você não está falando com partidarismo, o outro vê que você não está falando de uma maneira abrupta, porque quando ele chega lá, o que nós não lemos ainda, né? O Pedro vai com eles, anda esses 51 quilômetros aproximadamente, vai lá, eles acompanham, agora nós já estamos naquilo que nós não lemos. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos a Jope, o quê? Ele não hesitou, ele foi, seguiu os sinais. No outro dia eles chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, amigos, uma festa, ia vir alguém que evangelizar, ia falar de Jesus, viveu com Jesus, mais íntimos que tinham os convidados. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu a ele, era um centurião, era como se fosse um chefe, era aquele que comandava aquela legião de 100 homens, ele comandava. Cornélio, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Como que um centurião romano, que dominava o povo, ia ali e se prostrava porque ele seguiu os sinais, amém? Ele se constrangeu. Pedro olha aquilo, diz, não, mas Pedro fez levantar dizendo, levanta, eu sou homem como você. Levanta, eu sou homem como você. Pedro também entendeu isso. E disse, olha com que esse homem, ele quer me honrar, ele quer ouvir da palavra de Deus, ele quer ter atitudes diferenciadas, não é? E a gente olha e vê como que pode, por isso, ele diz, mas Deus, ele diz, conversando ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, a lei do judeu, associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Amém? Deus mostrou para ele que ele não devia chamar de impuro e imundo homem nenhum. Isso que tem que ser dentro do nosso coração, senão nós vamos chamar as pessoas de impuro e imundo. Amém? E a gente fica com isso no coração e trava a vida da gente. Por quê? Porque a gente não segue os sinais. E Deus quer hoje falar no teu coração, no meu coração, de que os sinais precisam ser seguidos. Amém? Quando eu oro, quando as coisas acontecem, quando eu estou constantemente, quando eu tenho uma visão aberta, Deus me dá uma visão. Gente, visão é aquela, às vezes, impressão no teu coração, vá por ali, vá por ali, vá por ali. Isso é puro, é honesto, é sincero, tem louvor, então eu vou fazer, você faz, você não hesita, segue o sinal e de repente você vê tudo isso acontecendo. Um general se ajoelha a um pescador. Amém? Deus faz esse tipo de coisa. Não interessa se eu sou general, não interessa se eu sou presidente. Interessa é que Deus está no meu coração. Orei a Ele, Ele falou comigo, eu tive uma visão, abriu, eu acompanhei, Ele foi, Ele insistiu e Ele fez mudar o meu coração. E Pedro disse, olha, eu não poderia estar aqui de jeito nenhum, mas Deus me falou que eu não devia considerar nenhum homem impuro. Então se você considera algum homem impuro e tem raiva dele, ore para que Deus tire isso do seu coração, amém? E Deus vai tirar, homem ou mulher, em nome de Jesus. Aleluias. Então, nós estamos aqui dando golpes, né? Contra o que? O preconceito, contra a parcialidade. Eu não posso ser parcial. Não posso ser parcial. Deus nos mostrou que eu não posso chamar de impuro ou imundo homem nenhum, ele diz. Golpe número 4, para a gente matar de uma vez por todo o inimigo. Amém? O inimigo do preconceito, o inimigo da parcialidade. Vamos matar.
Quarto golpe, nós devemos perceber que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade ou com preconceito, amém? Nós temos que perceber como cristãos isso, senão nós não trazemos isso para dentro da nossa vida, ou entendemos isso, ou nós vamos viver como todo mundo, amém? Nós não somos todo mundo, amém? Nós não somos todo mundo. Então, se você, vou continuar. Ainda tudo no capítulo 10. Agora, ele diz lá, o Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava orando. Ele conta toda a história, o que ele fez. No 34 diz assim, então, Pedro começou a falar. Pedro começa a falar, porque eles queriam saber um pouco mais de Jesus. E Pedro começa a falar para os amigos dele, para os amigos do Cornélio, aquelas pessoas que estavam ali na casa dele, uma casa chique, né? A gente entende assim, porque ele era o general ali, o que mandava, né, um centurião, não um general, mas um centurião que mandava naquela região. Então, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente, ó Pedro falando, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme, e ele faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz, por meio de Jesus Cristo, a todos, amém? E aí ele começa a falar de Jesus. Olha, Jesus que fez assim, que perdoou, começa a falar, começa a insistir, começa a colocar para que as pessoas, o que ele vai falar do evangelho, daquilo que está dentro do coração dele. Ele vai tratar daquilo que ele sabe muito bem e daquilo que vai ser tremendo na vida das pessoas. Ele vai falar, isso vai modificar essas pessoas, né? Vai modificar. A gente olha, vê as mídias sociais, vê aquilo, Senhor, nós podemos modificar essa situação. Às vezes eu penso uma coisa rigidamente, mas vai modificar essa situação. E acontecem coisas milagrosas, porque onde Deus coloca a mão, Deus não retira. Ele quer fazer o trabalho completo, ele quer fazer tudo aquilo que ele colocou e tudo aquilo que vai ser colocado. Então, ele vem no 42, ele diz, está falando de Jesus, tá bom? E ele nos mandou pregar ao povo. Está falando, Jesus, ao Cornélio e às pessoas, nos mandou pregar ao povo. E nós viemos aqui, nós estamos aqui, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que foi que ele fez. Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos, amém? Ele diz, Deus constituiu Jesus a juiz dos vivos e dos mortos. Então nós temos lá um advogado, nós temos um juiz, não vamos ficar preocupados quem vai fazer ou quem não vai fazer, não vamos condenar o nosso, não vamos ser algoz aquele que nós não gostamos. Por quê? Porque nós temos alguém que nos representa, aleluias. Não vou ficar preocupado com a ação que está correndo no Tribunal Superior de Deus. Não devo ficar preocupado com isso. Isso me prejudica. Isso faz com que eu não evolua. Por quê? Porque eu fico pensando no outro, ao invés de pensar nas coisas boas de Deus, nas coisas que vão acontecer, nas coisas que estão para acontecer. Então, ele vem, ele coloca e continua. Enquanto Pedro, ele continua. Todos os profetas dão testemunho dele. Pedro, falando a Cornélio, as pessoas que estavam ali, como se fosse um culto caseiro, dizendo, olha, todas as pessoas, e diz, enquanto Pedro, todas as pessoas, os profetas dão testemunho dele, de todo o que nele crê, ele recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus em nome de Jesus. Palmas ao Senhor, palmas a Jesus, amém? Ele não imaginava que isso ia acontecer. Quem lá lê o livro de Atos e vê o que aconteceu, o Pentecoste dos judeus lá no capítulo 2, nós podemos dizer que aí é o Pentecoste dos gentios, meu irmão, seu e o meu, por isso nós estamos aqui hoje, amém? É o Pentecoste dos gentios, porque isso acontece de uma forma tremenda, em que as pessoas são arrebatadas pelo Espírito Santo de Deus. Não interessa para Deus se é gentil, se não é gentil, o interessa é que tem um coração sincero, é que quando ele fala de Jesus, ele abre o coração, as pessoas olham e dizem, puxa, esse Jesus vai falar ao meu coração, fala ao coração e o Espírito é derramado. Não interessa o lugar, não interessa o preconceito, não interessa a minha religião, não interessa. Quando o Espírito é derramado, ninguém segura, meu irmão, amém? Ninguém segura. E ali é o estou dando um nome aqui, Pentecostes dos gentios, porque antes foram dos judeus. Ele recebe
E ele disse: Senhor, mas o que está acontecendo, né? A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Amém? Então você vê, a coisa que começa com todo um preconceito, com toda uma parcialidade, quando você ora insistentemente, ora, coloca o Senhor, Ele abre uma visão, você vê a visão, você não hesita, segue a visão, com certeza vem o resultado. E o resultado é esse, né? Que nós devemos perceber que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com preconceito e nem com parcialidade. Quando a gente entende isso, Deus vem, fala ao coração e as coisas acontecem de um modo tremendo, não é? Então você olha e se diz: Senhor, mas como que pode? Apesar da desgraça que estão falando, apesar da mídia, eu vou continuar na torre de vigia. Eu vou continuar orando para que Deus possa quebrar todo o preconceito. Eu vou continuar pedindo a Deus que Ele me dê uma visão posicionada, uma visão equacionada, uma visão aberta, uma visão daquilo que Deus quer. Senhor, eu não vou hesitar, outro golpe, em seguir a sua visão, porque a sua visão vai fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas. Então que as pessoas tenham essa ousadia de poder fazer aquilo que Deus pede, amém? Senão a gente sempre vai achar que o que nós fazemos é melhor, amém? Nós vamos achar que o que nós fazemos é aquilo que deve ser feito. Não, eles ficaram admirados com o dom do Espírito. Esse Espírito foi derramado sobre os gentios, foi derramado sobre todos, amém? Deus não nos deu o espírito de preconceito, de parcialidade e de discriminalidade. Deus nos deu o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de graça, amém? Que a gente possa focar nisso, pensar nisso, vale para todas as condições da tua vida, para tudo que você for fazer, para qualquer tipo de decisão, amém? Qualquer tipo de decisão que você for tomar, Deus é aquele que fala, aquele que te acalma, aquele que te tranquiliza, aquele que te mostra o caminho, e aquele que vai abrindo as veredas, e um dia você olha e fala: puxa, agora Deus está falando. Imagine se Samuel, quando foi ungir Davi, né? Ele na verdade não foi ungir Davi, ele não sabia que era Davi. Ele chega ali, o Espírito não havia sido derramado, ele chega ali com os filhos de Jessé, vários filhos, pega do mais bonito, ou dos mais velhos para os mais novos. E o Espírito ainda diz para ele, alguém diz para ele: escuta, ainda está faltando um. Imagine se ele estivesse pensando nele, ele ia pegar um menininho mais franzininho, sardentinho, pequenininho, com 14 anos de idade, e ia ungir como o rei de Israel. Se ele vai na dele, as coisas de Deus não acontecem, amém? Então não vá na sua, vá na do Senhor, amém? Não vá na sua impressão, vá na impressão do Espírito do Senhor, porque as coisas acontecem dessa forma. Se você entende, se você coloca, Paulo, o fariseu, que perseguia, que matava as pessoas, que via predejamento, se as pessoas não se abrem, teve dificuldade depois para pegar, inclusive nesse local em Antioquia, Cesareia, Barnabé vai e leva ele, porque as pessoas viam ele como um algoz. Mas aí abriu o coração, escreveu quase 2/3 do Novo Testamento, e tudo que nós estamos falando hoje aqui tem muito a ver com o que Paulo dizia, amém? Que o Senhor possa nos tocar, para que a gente entenda isso, para que a gente entenda que esse caminho é um caminho sem volta, e pode usar em qualquer área da sua vida. Não abra mão, amém? Não abra mão de tirar o preconceito, não abra mão de tirar a tua parcialidade, não abra mão. Esses dias, a minha esposa estava fazendo uma troca lá na minha casa, no nosso apartamento, e ela trocou por uma mesa, não é? E a pessoa foi entregar, não tinha feito a pintura adequada, tal, e a pessoa mostrou e disse: não dá, devolveu, né, para que fizesse a pintura adequada. Quando ela me mostrou a primeira vez, eu olhei na foto e disse: não ficou bom, tá um troço estranho, né? E aí eu tinha que ver, ela queria que eu desse, a gente faz tudo com acordo, né? E ele falou: vai lá, dá uma olhada, tal. E eu confesso a vocês que dentro de mim estava assim: não vai dar certo, não gostei, achei a foto esquisita, não vai ficar bom, né? Eu já no meu preconceito, a pessoa que está fazendo não tem condições mesmo de fazer, pau, mas de repente algo me disse assim: ora, eu indo de carro, orei:
Orei, Senhor, que o Senhor possa abrir os meus olhos, né? Meus olhos não só carnais, meus olhos espirituais, que eu possa ver o que tem por trás disso, tal, uma coisa simples, uma decisão simples. Eu chego ali, no momento que eu cheguei, o sujeito ainda não tinha montado, e eu vi o jeito que as pessoas vieram tratar, o jeito que as pessoas fizeram, o modo com que as pessoas estavam falando, um modo muito carinhoso, você vê que a pessoa quer acertar, você vê o que a pessoa vai fazer. Quando ele fez, ele montou a plataforma, montou os pés, montou a mesa, foi muito engraçado. A visão que veio para mim é totalmente diferente da foto que eu havia visto. O que eu abri mão daquilo que eu estava pensando, totalmente diferente. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei, não, deixa que eu já vou falar com ela vem aqui, bateu o martelo e tudo mais, levaram, ficou uma beleza, ok. Por quê? Porque se eu fosse no meu jeito, naquilo que eu achava, com certeza eu já ia olhar para aquilo, eu fui desarmado, amém? Quando você ora, você se desarma. Quando você ora, o Espírito fala, ele te aquece o coração. E as coisas acontecem, você não sabe como, mas Deus sabe o que quer, Deus sabe o que vai fazer, amém? Então que Deus nos dê graça, que Deus nos dê bastante unção, para que a gente possa golpear com esses 4 golpes, a parcialidade, golpear o preconceito, para isso sair da nossa vida. Portanto, alimente em oração constantemente, esteja atento, golpe número 2, esteja atento à visão que Deus te deu, apesar da nossa tradição, apesar da nossa cultura. Não hesite em seguir os sinais que Deus nos dá, porque eles são verdadeiros. Perceber que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade ou com preconceito, amém? Que Deus nos dê graça e que você fique com esse versículo no seu coração e na sua cabeça. Romanos 8, 5 e 6, para a gente terminar, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, versículo 6, 5, Romanos 8, 5 e 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, amém? Que você possa ter vida e paz, palmas ao Senhor, e Deus te dê graça, aleluias, aleluias. Agora, gostaria que os levitas estivessem, vamos orar, amém? Orar para que Deus nos dê discernimento, orar para que Deus nos dê um caminhamento seguro, orar para que o Senhor possa falar conosco essa semana. Amém? Aquele que quer se fortalecer com essa palavra, que verdadeiramente sabe, nós temos que enfrentar em muitas áreas da nossa vida a decisão de jogar fora o nosso preconceito e a nossa parcialidade. Vem até aqui à frente, vamos orar, amém? Vamos orar, que o Senhor vai abrir o nosso coração ainda mais. Senhor, que o Teu possa mesmo falar conosco através da Tua unção e através da Tua palavra. Nós queremos, como diz esse canto, um coração puro, Pai, um coração disposto a obedecer, um coração que segue o Teu querer, não o nosso querer, Senhor. Fala, para que nós possamos golpear o nosso preconceito a cada dia, golpear a nossa parcialidade a cada dia, golpear, Senhor, o nosso, muitas vezes, partidarismo a cada dia, Pai. Nós não queremos, ó Pai, no Teu nome e na Tua autoridade, fazer aquilo que Tu não queres, ó Pai. Nós queremos seguir os Teus caminhos, seguir a Tua direção, seguir a Tua boa mão, seguir os Teus conselhos, ó Pai. Portanto, nós haveremos de orar continuamente, diariamente, no Teu poder e na Tua graça. Nós haveremos, Senhor, de poder perceber a Tua visão, Pai, a visão que é ampla, que é muito maior do que as coisas que nós imaginamos. Nós não vamos hesitar em seguir os Teus caminhos, em seguir a Tua unção, em seguir as Tuas determinações, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus de santidade, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de moderação, Pai, porque nós também devemos perceber, Pai, que verdadeiramente
seguinte: Deus não nos trata como as pessoas com preconceito ou com parcialidade. Portanto, Pai, no Teu nome e na Tua unção, nós haveremos de seguir a Tua palavra, e nós haveremos, Pai, de ter uma mentalidade, Senhor, espiritual, porque, meu Pai, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Dai-nos a graça, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Palmas ao Senhor, que Deus possa nos levar a novos caminhos, a novas unções. Amém? Amém. Vamos orar para aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. Nós vamos fazer uma oração geral, amém? Que Deus possa falar ao coração, porque nós falamos aqui do Espírito. Quando nós convidamos Jesus a fazer parte da nossa vida, o Espírito vem fazer morada, amém? Como que nós vamos orar, clamar ao Espírito, se esse Espírito está fora da gente, se a gente morreu espiritualmente? Mas se a gente aceita Jesus, Ele vem e vem impregnar o nosso coração, e você vai orar e as coisas vão mudar. Vamos orar. Pai, vamos juntos. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Nós te glorificamos pela vida de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Escreve, meu Pai, o nosso nome no livro da vida. Traga, Senhor, cada palavra cativa ao meu coração, e que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no meu espírito, para que eu seja uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova visão, um novo destino de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.